Voltamos, mas com uma presença muito importante, Roberto Luiz, gerente técnico e comercial de poliuretano da Química Anastácio. É um prazer, mais uma edição, super companheiro, Química Anastácio e o Roberto também, sempre conosco, né? Então, muitos anos de mercado. Quantos anos, Roberto, de mercado? 30 anos de mercado, então todas as apresentações são com muita inovação em termos de tecnologia e muito histórico, né? Daquilo que está dando certo, do que não deu certo, daquilo que tem muito potencial para ser uma solução muito eficaz. Hoje, aqui no painel Isolamento Térmico, o Roberto vai falar do poliuretano, de soluções versáteis de poliuretanos para um isolamento térmico de alta performance. E aí, só para resumir tudo que eu falei, o Roberto é engenheiro químico, bacharel e mestre em química pela USP, com sólida experiência no mercado de poliuretanos. Gerente técnico comercial de PU da Química Anastácio. Então, Roberto, uma excelente apresentação para você. Obrigado, muito Simone. obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Pessoal, bom dia a todos. Para mim é um orgulho, uma enorme alegria poder compartilhar com vocês essa meia hora dos produtos e soluções da Química Anastácio. O tempo é curto, espero que a gente consiga dividir um pouco do que a gente tem visto no mercado e tem aprendido com esses anos e posso contribuir para os negócios de vocês. Como a Simone falou, nós vamos falar das soluções versáteis de poliuretanos para o isolamento térmico de alta performance, que é o que o mercado exige hoje. A agenda, pessoal, rapidamente nós vamos falar um pouco da institucional da Química Anastácio, passando pela plataforma de PU, pelo laboratório, por nossos serviços técnicos, entrando já um pouco mais no cerne da apresentação, que são nossas soluções para espumas rígidas, quais os desafios da indústria de isolamento térmico hoje, e aí indo para o centro real da apresentação de hoje, trazendo o cenário que a gente tem, e o cenário técnico e as soluções aí já detalhadas para, digamos assim, conquistar aí essas novas demandas. E no final, alguns minutos para perguntas e respostas. Bem, gente, a Química Anastácio, como nós nos entendemos por empresa? Nós nos enxergamos como uma plataforma onde fornecedores, clientes e parceiros como um todo possam se conectar para fazer negócio. Essa forma que nos vemos não é só como um simples distribuidor. É muito mais que isso, né? Um pouco da história, eu trouxe esse slide, mas não para ler não se preocupe, eu não vou ler cada um dos boxes, mas é mais para contar um pouco. A primeira mensagem é que a Anastácio tem 84 anos. Isso já significa que é uma empresa que pensa a longo prazo. E eu destacaria a fundação dela em 1941, com a produção de glicerina animal. Em 2001 a gente montou a distribuição, um passo grande também na nossa história. Em 2018 a gente começou operações internacionais, no caso na Argentina, já a Anastácio saindo do Brasil, e eu diria que um outro passo gigantesco foi em 2021, quando a gente fez a primeira certificação, conquistou, né, do GPTW, que estamos entre as melhores empresas para se trabalhar. Essa certificação a gente já acumula durante 4 anos, é uma grande alegria e um orgulho para todos nós. E a mensagem de novo nós imaginamos que ficaremos aqui pelo menos por mais 80 anos, né? Ou seja, é uma empresa extremamente de longo prazo. Nossos escritórios, nós estamos, a nossa matriz aqui próximo, no Marginal Pinheiros, depois estamos em Buenos Aires, na Cidade do México, e, obviamente, um distribuidor precisa ter capilaridade nos negócios, atingir os clientes, e para essa capilaridade a gente então deve ter vários centros de distribuição, regionais, locais. Então, destacando aqui
Na região sudeste nós temos Barueri, Franco da Rocha, Osasco, Sumaré, e aí já no sul, Garuva, Ilhota, Itajaí, Canoas, indo para o nordeste, Ipojuca, e voltando para o centro-oeste, alguns novos sites em Louveira e Vila Velha, ou seja, nós estamos nas principais regiões do país para garantir a entrega rápida, a logística com excelência, o atendimento rápido. Entendemos que isso é um dever nosso. Obviamente, nossa operação hoje já transcende o Brasil, então nós estamos também na América Latina, como eu comentei antes, então temos 2 centros de distribuição já na Argentina. O ano passado, quando eu estava aqui apresentando, nós tínhamos só 1, já temos 2 agora. Mesma coisa para o México, tínhamos 1 ano passado, hoje já temos 2 centros de distribuição. Como ranking, nós estamos classificados pelo ICES como o 5º maior distribuidor na Latam, com faturamento aí base o ano passado de 664 milhões de dólares, então nossa operação já é bastante grande hoje, ou seja, será ainda maior. Nossas metas são bastante ambiciosas para o nosso negócio. Essa presença global é necessária também para suportar nossa operação. Então, em azul ali vocês estão vendo os escritórios, em cinza em azul, centro de distribuição é escritório, em cinza escritórios, e nós temos que contar com todos esses sites para garantir compra, garantir venda, garantir transporte. Então, basicamente, nós estamos em todos os 4 continentes aqui, como vocês podem ver. Agora, entrando no assunto poliuretanos, de fato, né, a nossa apresentação hoje, nós temos um portfólio de produtos que nós entendemos uma plataforma a mais completa do mercado em termos de produtos e serviços. Nós contamos hoje no PU com mais de 120 produtos regularmente fornecidos, incluindo os aditivos da Evonik, onde nós temos distribuição exclusiva no território nacional. Então é uma plataforma extremamente completa, que vai desde um poliol base até um aditivo de alta tecnologia. O cliente tem o conforto de conseguir comprar tudo em um único ponto de venda. Isso dá várias vantagens ao cliente, como negociação de melhores preços, melhores taxas de frete, melhor operação logística e também a otimização de sua formulação, porque como ele acessa o mesmo portfólio em todos os materiais, ele pode também simplificar o controle de suas formulações dessa forma. Obviamente, precisamos de um laboratório, isso é uma coisa óbvia, clara para nós. O nosso laboratório dá suporte para os nossos clientes, também suporte interno, onde nós desenvolvemos espumas, fazemos controle de qualidade, analisamos propriedades físicas. Um destaque, já que falamos de isolamento térmico, nós temos um aparelho de fator K, fundamental para a espuma rígida. Cuidamos da normatização, fazemos treinamentos, ou seja, o laboratório dá um suporte bastante completo para a gente. Serviços técnicos, temos aí um cardápio bastante grande, né? E vocês podem checar por si próprios, mas é bastante completo. Tem um destaque aqui que eu sempre gosto de fazer para as visitas técnicas e para os treinamentos internos ou externos. São 2 trabalhos que a gente gosta muito de fazer e que agregam muito valor aos clientes, no nosso entendimento. Então, mas enfim, essa lista é muito grande, não acaba aqui, depende muito mais da demanda vossa, né, do que da nossa criação. Então, nossos serviços são orientados pela demanda vossa do mercado. Entrando já um pouco mais
no nosso tema de isolamento térmico, espumas rígidas. Aqui nós também temos um portfólio crescente. Hoje nós já entregamos mais de 15 matérias-primas, mais de 15 commodities e mais de 30 aditivos regulares. Obviamente o portfólio só cresce, apesar de nós temos também aquela lista de phase-in, phase-out. Como empresa líder, o líder tem que inovar, tem que trazer novidades, tem que estar à frente do seu tempo. Então, esse portfólio, ele só vai crescer como deve ser. Entrando nos produtos. Então, se a gente fala de polióis, desde o poliol sucrose, que é um poliol base, passando por o sucrose 280, que já é um poliol especial, o 450 já é também especial para melhorar a processabilidade. O TAP 265, quando a gente precisa de alta reatividade ou de uma reatividade maior. E os polipropileno glicóis, que geralmente complementam a algumas formulações de espuma rígida. Isocianatos também a lista bastante completa, começando com o velho e bom TDI 80, entrando nos MDIs, MDI polimérico, MDI puro, que é o monomérico, MDI especial, que é a mistura 50-50 dos isômeros 2444, e o MDI carbodimida, que o próprio nome já diz, né? Também usado em espumas especiais. Então, todos os isocianatos estão no nosso portfólio. Auxiliares de processo, nós temos outros, mas eu quis destacar aqui um reticulante butandiol, que a gente, por vez ou outra, precisa fazer uso. O TCPP, retardante a chamas. Nós temos o TDCPP, que é novo, eu destaquei ele novo, que é um material que a gente lançou agora no mês passado. Apesar de ele ser um cloro fosforado, ele tem uma condição de sustentabilidade melhor do que o TCPP. Então, ele está no caminho de uma maior sustentabilidade. A linha Mosive, de peneiras moleculares da Honeywell, nós iniciamos representação também recente, não faz um ano ainda. Então, é uma linha muito interessante de produtos, nicho de mercado, quando se faz necessário absorver a água, né, fazer um sequestro de água, essa linha é fantástica. E agora, entrando no cerne mesmo, né, no centro da nossa discussão hoje, quais os desafios que a indústria traz para nós hoje. Não são poucos, por isso que nós estamos aqui, né, os desafios são grandes, são duros. Eu tentei representar em um slide aqui, mas tão pouca representação foi simples. Como vocês podem ver, o PU, o sistema PU nesse quadro ali à direita, ele é bastante complexo. Eu coloquei ali 4 reações químicas, na verdade, existem muitas outras reações que acontecem, e todas acontecem simultaneamente. Nós temos ali a formação do polímero, que é o PU base, né? O monômero depois do polímero. Temos a formação do CO2, que expande a espuma, tudo em ordem até agora, que a gente precisa. Temos as reações secundárias, mas temos também emissão de voláteis, temos emissão de CO2, temos a emissão do próprio agente de expansão. Então, como administrar isso com excelência? No meio de todo esse cenário complexo, a gente precisa garantir conforto térmico. Todos nós queremos conforto, gostamos do conforto e buscamos por ele. Temos que conciliar conforto térmico com eficiência energética, quer dizer, uma energia eficiente, e, obviamente, sem dúvida, ter a proteção ao meio ambiente. Não é brincadeira. E como é que nós saímos disso, né? Como é que nós saímos desse desafio com excelência? Vamos ver qual é a nossa proposta. Primeiro, a gente precisa entender que o isolamento térmico, ele depende de 3 blocos principais. Eu diria que o bloquinho ali, azul, 40% é o agente de expansão. O fator K depende de 40% do agente de expansão. Os outros 40%, essa banda vermelha,
Depende do polímero, como o polímero foi produzido. Ele foi utilizado uma formulação correta, estequiométrica, balanceada, com os ingredientes, com os, digamos assim, os materiais corretos. E 20%, que é aquela banda verde, é radiação. Então, a composição do fator K, basicamente é essa. Muitas vezes o cliente diz, poxa, mas eu quero um silicone que me dê o melhor fator K que eu possa obter. Não depende só do silicone. Então, depende desses 3 blocos e que eu vou detalhar agora onde que a gente pode atuar. Nós olharmos os 3 blocos, a radiação a gente tem pouco a fazer. Claro, no gás, no agente de expansão, no azul, lógico, nós vamos escolher o melhor. E no polímero nós temos que trabalhar para fazer o melhor PU, melhor formulação, né? Vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Para produzir o melhor polímero, tudo começa ali lá em cima na reação, e nós temos que ter os catalisadores adequados para fazer que a reação seja efetiva, seja completa, ocorra no time correto. Então ali os catalisadores têm uma função enorme. Depois, mais lá quando você começa a fazer a nucleação da emulsificação, nucleação e estabilização, precisamos dos surfactantes. Precisamos de surfactantes os melhores do mercado para eu ter uma espuma rígida, fechada, porém não 100%, e com um ótimo isolamento térmico. Bom, então eu tenho que trabalhar em catalisadores e surfactantes. Vamos tentar detalhar um pouco mais isso. Como introdução, a Química Anastácio ela é signatária do Pacto Global da ONU e adepta da Agenda 2030. Então, todas as nossas atividades, estratégias, ações estão alinhadas com as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, essa é uma premissa que a gente não abre mão. Vamos lá. Hoje, os agentes de expansão mais modernos e de melhor tecnologia hoje, que estão chegando no mercado, são a base de HFO, que são as novidades, né? São a base de HFO. E, bom, são ótimos produtos, mas a gente tem um desafio aqui. Sempre os desafios nos perseguem, né? O desafio é que o HFO, ele pode gerar, por instabilidade de decomposição, íons fluoreto, para quem preferir chamar ácido fluorídrico. Esse íon F-, o que ele vai ocasionar? Com relação aos catalisadores, ele vai promover uma reação ácido-base com o catalisador e vai destruir parte desse catalisador, dessa amina. Vai neutralizar, ou seja, vai destruir a ação dela, pelo menos parcial. Então, perdemos parte do catalisador, já é um grande problema. Nos surfactantes, o que ele vai fazer? O fluoreto ele vai atacar as cadeias ramificadas do surfactante, vai destruí-las e o surfactante se transformará no óleo de silicone. Teremos colapso. Um problema também muito grande. Esse é o desafio. Sabemos que é fato, é necessário cuidar. O shelf life do sistema, se não for cuidado, ele é muito curto, inviável. Como é que nós saímos dessa, né? Bom, começando pelos catalisadores. As aminas usadas no PU são aminas terciárias, como catalisadores. Por quê? A primária e a secundária reagiriam com o PU. Então seriam reagentes, seriam catalisadores. Então eu tenho aminas terciárias, que atuam como catalisador. Ela já tem um bloqueio ali, por isso ela atua como catalisador. Ela tem um bloqueio, um impedimento estérico com os 3 grupos R. Mas o fluoreto ainda consegue entrar ali naquele par eletrônico do nitrogênio e destruir a amina, reagir com a amina. Então o que a gente faz? A gente faz um bloqueio adicional, então a gente aumenta o impedimento estérico do catalisador, coloca lá mais um grupo ou grupos R na cadeia, de modo que o fluoreto não consegue mais entrar. Então, não conseguindo mais entrar, ele não neutraliza mais a amina, preservamos as aminas. Tudo em ordem. Primeiro assunto resolvido. Nos surfactantes, ou quem quiser chamar silicones,
Eu falei, ela destrói, o fluoreto destrói a cadeia ramificada, né, as ramificações da cadeia. E aí, então, o que eu faço? Também coloco um bloqueio, coloco um grupo bem volumoso ali para proporcionar um impedimento estérico e bloquear esse ataque do fluoreto. Também resolvo assim. Isso tudo que eu estou falando é alta tecnologia. É simples falar, mas é muito mais complicado executar. Com isso, com essa tecnologia, a gente acabou criando, né, no caso, nossa representada, Evonik, criou novos aditivos. Então, aqui para a região a lista é maior, mas para a região a gente está simplificando nessa lista aqui, que a gente acredita que é a lista que são os materiais que o mercado já está usando, começando a usar, está começando agora. Então, catalisador de gel, nós temos Polycat 203, Polycat 204, catalisador de Sopro Blow, Polycat 206, Polycat 218, balanceados, Dábico 2040, solubilizante, Dábico PM 301, surfactantes, Tegostab, um B8465, B8485, B8491, B8496. Então, todos esses materiais são blindados contra o ataque indesejado do fluoreto e também, com isso, garantem uma melhor proteção à nossa camada de ozônio e ao meio ambiente. Então, essa é a solução que a gente propõe, são algumas das soluções que nós propomos para sair desse desafio, né? Bom, e com esse trabalho, como fica a nossa lista de produtos? Como fica nosso portfólio de aditivos? Fica bem completo, porque se eu olho no início da lista ali, eu tenho o B8404, é um expansor convencional para qualquer, é um surfactante para expansores convencionais, né? Melhor dizendo, para qualquer um dos convencionais. O B8409 trabalha bem com água. Então, quando não é exigido uma condutividade térmica alta, ele vai muito bem com a água, aliás, de forma excelente. O DC193 é universal, também trabalha basicamente com todos os agentes de expansão convencionais. Agora, indo para nossas especialidades, o B8465 já trabalha com os expansores modernos, como os HFOs, como desejado. Assim, acontece também com o B8491 e o B8496. Então, com esses três materiais e outros que a gente pode também importar, conseguimos trabalhar com HFO, formulação moderna, sem nenhum problema. E com um shelf life longo, tranquilo. No caso dos catalisadores, o portfólio bastante completo também. Essa primeira lista aqui que eu estou mostrando são os tradicionais, os convencionais, né? Começando por uma amina bloqueada, que é o W8154, a mina universal, que é o W cristal. Também temos o Polycat 5, o Polycat 8, que é uma dupla que se usa muito em espuma rígida, o 8 gel, o 5 de blow, né? Mas é muito usado. E esses são os convencionais. Indo para as inovações, nós temos aqueles últimos materiais, Dábico 2040, Polycat 203, Polycat 204, Polycat 206, Polycat 218, as aminas reativas que a gente tem e não vão sofrer nenhum ataque do HFO. Então a formulação pode ser feita com shelf life longo, tranquilo, sem problemas. Aditivos de processo, a gente tem uma lista maior que essa. Eu trouxe dois destaques, porque o Ortegol 501, o que acontece, pessoal? O HFO também é um solvente tremendo. É um produto que tem um alto poder de solvência, né? Então, muitas vezes você pode ter depende da dosagem que você usar, você pode ter uma questão de dissolução da espuma ou a espuma encolher por conta disso. O Ortegol 501 é um abridor celular, então ele abre, obviamente, uma espuma rígida, você não pode abrir muito, mas abre o mínimo para que ela garanta a estabilidade dimensional dela e você não tenha problema de encolhimento, coisa parecida. E o Ortegol DA Series, né, DA,
ele é um material que você usa para ajudar na reciclagem de espuma rígida. Esse material acabou de ser premiado no CPI nos Estados Unidos na semana passada, a Evonik ganhou a premiação. Material genial, mas já usado para reciclagem. Espuma rígida, que é um tema bastante recorrente hoje em dia também. Basicamente, seria essa a apresentação. O que eu posso comentar também, pessoal, é que essas soluções não param. Eu só trouxe um resumo, em meia hora, do que nós temos mais hoje dedicado para o nosso mercado. Temos muitas outras que podemos também organizar. Depende mais da demanda. Entendemos que essas novas demandas estão vindo com o tempo e a gente tem que estar preparado. Espero que possa contribuir com os negócios de vocês, que vocês possam fazer formulações com melhor eficiência térmica, com melhor também uma melhor produtividade, enfim, nos processos. E fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, ficarei feliz em poder responder. Tem uma pergunta assim. Qual a aceitação do mercado de placas de isolamento térmico feitas a partir de polióis de origem vegetal? Essa é uma pergunta muito boa. Pessoal, eu diria que poliol vegetal sempre é bem-vindo, tudo porque está relacionado com fonte alternativa, né? Fonte alternativa aos materiais fósseis como poliol de petróleo. Então, seguramente é bem-vindo. O mercado, eu acho que o mercado sempre vai estar de braços abertos para essas placas. O desafio, como todo produto novo, inclusive os produtos ecológicos, é custo-benefício. Então tem que mostrar para o mercado, tem que demonstrar que o custo versus o benefício compensa fazer a substituição. O nosso mercado ainda é muito focado, sofre muita pressão, eu diria, não focado, mas sofre muita pressão de custo. Então a mudança por materiais alternativos, isso vale para todos nós, passa muito por essa análise de custo-benefício. Mas é bem-vindo, sem dúvida. Tá ótimo. Então, outras perguntas eu te encaminho, Roberto, okay, que é para a gente dar andamento ao evento. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, e amanhã Simone. você está aqui de novo. Se Deus quiser. Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Viu? Até logo.